a couraça e o cetro da retidão. Introdução. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por quê? Por esta razão, para que possais estar firmes. Efésios 6:11. Quando ora, você está entrando na arena da guerra espiritual e será atacado. Portanto, você precisa da armadura de Deus para protegê-lo, a armadura de defesa, e da espada do Espírito, a sua arma de ataque, para vencer a batalha. Prepare-se para expulsar demônios, para instruções de como revestir-se da armadura. A couraça da retidão. A polícia da maioria das nações fornece coletes à prova de balas aos seus policiais, a fim de protegê-los de ferimentos e para evitar que sejam mortos no caso de serem atingidos. Nos tempos passados, as ameaças eram com pedras, lanças e espadas e a couraça era a proteção dos guerreiros. A couraça da retidão faz hoje, por mim e por você, exatamente a mesma coisa. Ela fornece proteção na guerra contra o pecado e contra Satanás. A couraça da retidão é uma parte importante da nossa armadura espiritual. A couraça protege e cobre o nosso coração, nossas emoções e afeições. Há dois conceitos de retidão no Novo Testamento. Ambos referem-se à nossa couraça. 1. A posição correta e a retidão imputada. Um destes conceitos é a nossa reta posição diante de um Deus Santo. É a bondade do seu caráter que se torna nossa em Cristo Jesus ao crermos. É um dom da sua graça que é imputada, colocada a nosso crédito, quando colocamos a nossa fé em Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz: Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado, considerado ou creditado a ele como justiça. Tiago 2:23. É o que recebemos quando colocamos todos os nossos pecados numa pilha e todas as nossas boas obras numa outra pilha. Fugimos de ambas em direção a Jesus. Quando confiamos por completo e apenas na graça de Deus, não somente somos perdoados dos nossos pecados, mas somos também revestidos da retidão de Cristo. Deus nos vê em seu Filho como pessoas imaculadas porque Jesus levou os nossos pecados e nos deu a sua retidão. Isto é retidão imputada. 2. O comportamento correto e a retidão revelada. A. O que Deus espera. O livro de Romanos descreve um segundo tipo de retidão nos capítulos 6, 7 e 8. Deus não somente imputa a sua justiça a nós, mas também transmite e coloca a sua reta natureza dentro de nós. Através do poder do seu Santo Espírito, Deus quer que expressemos ou vivamos uma vida justa e reta. Devemos 1. Ter motivações corretas. 2. Pensar pensamentos corretos. 3. Falar palavras corretas. E 4. Agir corretamente, quando outros nos observam. Este segundo tipo de retidão é a santidade no caráter e na conduta. Significa permitirmos que Jesus viva a sua vida através de nós. É um tipo bem prático de retidão, que pode ser visto por pessoas observadoras e também por Deus. Significa 1. Termos motivações puras. 2. Termos atitudes corretas. 3. Sermos obedientes à autoridade. 4. Falarmos a verdade em amor. 5. Sermos honestos em tudo quanto fazemos. 6. Trabalharmos em nossos empregos como se Jesus fosse o nosso patrão. 7. Servirmos aos outros com alegria. 8. E muito mais. O Espírito Santo é a chave. Vemos em Romanos 8 que a chave para vivermos uma vida justa e reta é o poder do Espírito Santo. O padrão para uma vida de retidão é a lei, mas ela não pode nos ajudar a vivê-la. Somente o Espírito Santo pode fazer isto. Ele é, contudo, um Espírito Santo. 1. Afligir o Espírito Santo e perder a sua proteção. Sempre que cedemos a desejos ou motivações, nossa carne, que não sejam santos, ele se entristece e o seu poder nesta área de nossa vida é reprimido ou enfraquecido. Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5:9. E assim perdemos a proteção de que necessitamos. Na verdade, deixamos de lado a nossa couraça da retidão, nos abrimos e nos expomos ao ataque do diabo, o qual com toda a certeza responde. 2. Viva corretamente e desfrute da proteção. Há uma proteção por detrás da couraça da retidão, comportamentos ou ações corretas. Se fizermos o que é correto, estaremos seguros. Se formos cuidadosos, dedicados e éticos em tudo quanto fizermos, dissermos ou pensarmos, desfrutaremos de proteção e vitória.
Sejamos, portanto, puros, limpos e corretos diante do Senhor e diante dos outros, em todas as nossas atitudes e ações. As nossas motivações, os profundos propósitos do nosso coração, devem existir sempre para glorificá-lo e para fazermos a sua vontade. Atente às palavras do apóstolo João ao escrever para a igreja de Sardo. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 4-6. 3. Estamos em guerra. Paulo termina suas instruções na preparação para a batalha com estas palavras: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, por todos os santos. Efésios 6:18. O campo de batalha está repleto de mortos e feridos. Milhares e milhares de líderes ao redor do mundo, que certa vez foram poderosos e úteis na obra de Cristo, agora estão desqualificados. Por quê? Por causa da ausência da couraça da retidão. Efésios 6 é a grande obra do apóstolo Paulo na guerra espiritual. Leia os seguintes versículos de Efésios 6. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Paulo estava escrevendo esta admoestação sobre vestirem a couraça da justiça à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade perversa e maligna. Estava também repleta de pecados sexuais, os quais faziam parte da sua adoração a ídolos. Era um lugar ímpio, imoral e impuro, com seus templos religiosos repletos de prostitutas e de todas as formas de vícios morais. Portanto, as tentações para os cristãos de Éfeso estavam em toda parte. Para sobrevivermos em tais ambientes, devemos ter cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Efésios 6,14. Isto significa que devemos ter os nossos apetites sexuais e emocionais sob firme controle. Um dom da graça de Deus. A nossa couraça da retidão é um dom da graça de Deus. É uma forma infalível de defesa. Com esta proteção podemos marchar e invadir o território inimigo, trazendo um testemunho brilhante para a glória de Deus. Batalhas podem ser ganhas e cativos libertos. E foi exatamente isto que aconteceu em Éfeso. Deus levantou um testemunho cristão naquela cidade pervertida, o que provou o poder das palavras de Paulo. Uma forte igreja desenvolveu-se em Éfeso. Algumas das maiores revelações de Paulo foram escritas aos crentes de lá. Aprenderam a ver-se como filhos e filhas reais da amada família de Deus. Não somente haviam morrido com Cristo, mas haviam também sido ressurretos com Ele ao seu real trono no céu. Experimentaram a graça de Deus prometida em 1 Samuel 2:8. Ele levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Esta promessa pode ser experimentada por nós, até mesmo em ocasiões de fracasso e desânimo. O salmista Davi passou por isto em sua própria experiência pessoal. Houve uma época em sua vida em que havia fracassado diante de Deus e caído num grande pecado. Ele se arrependeu com profunda tristeza e Deus, em sua graça, o restaurou. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Salmos 42. B. A retidão é essencial. Como o inimigo entra na vida de um líder como Davi? Esta é uma pergunta importante e merece uma resposta franca. O inimigo entra sempre que desonramos as leis de Deus e nos contaminamos com o pecado. Desta forma, esmorecemos nos padrões de retidão em alguma área de nossa vida. Quando oramos, a couraça de retidão é especialmente decisiva. O rei Davi disse: se eu atender a minha iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66:18. A ausência de iniquidade é essencial para um ministério de oração frutífera. A iniquidade aturde os ouvidos de Deus para as nossas orações,
mas a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. É a falta de retidão na liderança que causa mais problemas para os líderes do que qualquer outra coisa. B. O cetro da retidão. Vimos como é importante a couraça da retidão. Aprendemos que a retidão é o santo caráter de Deus na nossa vida diária. É a lei de Deus expressa na vida do homem, através da graça do Espírito Santo. Romanos 8,2. A couraça da retidão é a nossa defesa contra motivações, atitudes e ações incorretas. Se pusermos de lado esta parte da armadura, seremos enganados e destruídos. 1. A autoridade provém da retidão. A retidão, contudo, tem um outro papel importante na vida do guerreiro de oração. Davi falou as seguintes palavras proféticas sobre o Filho de Deus: O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. A justiça é o cetro do teu reino. Salmos 45:6 e Hebreus 1:8. Adão havia recebido o cetro para governar na época da criação. Ele recebeu o domínio, o direito de governar, sobre toda a terra. Ele havia sido criado à imagem de Deus, um quadro santo de retidão. Enquanto estivesse crescendo na vida à imagem de Deus, ele teria autoridade para governar sobre todas as coisas na terra. 2. O pecado acarreta a perda da autoridade. Quando Adão desobedeceu a Deus, pecando voluntariamente, o cetro de autoridade caiu de suas mãos. Ele caiu do seu lugar de domínio e perdeu o seu direito de governar. Gênesis 3:24. Por quê? Porque o cetro do reino de Deus é um cetro de retidão. O pecado estragou a sua imagem de retidão e uma vez que a autoridade provém da retidão, Adão perdeu o seu domínio. Salmos 45:7 vai além e diz com relação a Cristo: Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o Pai, te ungiu acima de todos os outros. Sua elevada unção e autoridade lhes foram concedidas porque ele odiava o que era mau e errado, e amava o que era santo e correto. Esta é a razão porque ele retinha o cetro. A autoridade provém da retidão, comportamento correto. Observamos esta verdade espiritual na vida de Jesus. As pessoas ficavam maravilhadas e estupefatas pela autoridade de suas palavras e obras. Os demônios fugiam. Os enfermos eram curados, os mortos eram ressuscitados, os pães eram multiplicados, as tempestades eram acalmadas e muitos outros sinais e maravilhas foram vistos e ouvidos. Se violarmos este princípio de retidão, limitaremos então a demonstração do poder e autoridade de Deus através de nossa vida. 3. O poder na oração. Hebreus 5:7 nos diz: oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, foi ouvido quanto ao que temia. A sua devoção fez com que as suas orações fossem ouvidas e atendidas. Viver honradamente. Se quisermos que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas, devemos viver uma vida de retidão, do contrário, o Senhor voltará a sua face contra nós. Se o nosso relacionamento familiar não está sendo satisfatório, isto pode impedir a eficácia das nossas orações. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3:7. Se quisermos ser eficazes na oração, devemos nos lembrar de que, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. A Bíblia diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Salmos 9:72. Eis aí está que reinará um rei com justiça. Isaías 32:1. O trono de Deus e o cetro de autoridade estão com aqueles que vivem uma vida de pureza e santidade perante Deus. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Cornélio era um homem virtuoso e por isso as suas orações eram atendidas. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atos 10:1-4. Observe a relação entre as suas esmolas, caridade, altruísmo, e suas orações.
As suas ações virtuosas faziam com que Deus ouvisse as suas preces. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro 3,12. Ações virtuosas não compram favores de Deus, mas elas fazem com que Deus fique atento quando oramos. B. Comprometidos com a retidão. Não quero que você pense que eu esteja pregando uma perfeição absoluta, ou seja, a condição de estarmos acima de todo e qualquer pecado. 1 João 1,8 nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos fracassamos de vez em quando, porém o nosso comprometimento básico ou o desejo do nosso coração deveria ser para com a retidão. Há uma grande diferença entre a prática voluntária de pecado e os fracassos que podem acontecer em momentos de fraqueza. Se nos dedicamos a ser retos, tais fracassos nos levam rapidamente a um arrependimento e a uma tristeza pelos nossos pecados. Queremos endireitar as coisas com o nosso Pai Celestial tão logo quanto possível. Certa vez, enquanto estava numa fazenda onde se cria ovelhas, eu estava falando sobre a diferença entre um porco e uma ovelha. Quando um porco cai num buraco de lama, ele simplesmente fica deitado lá, divertindo-se. Também, sempre que puder, ele volta para o mesmo lugar sujo. Se uma ovelha cair num buraco de lama, ela tentará fazer todo o possível para encontrar rapidamente o caminho de saída e evitará esse lugar no futuro. Após a reunião, um dos homens me contou sobre uma experiência pessoal que ele havia tido em sua fazenda. Uma peça da bomba de um dos seus moinhos ficou emperrada. Como consequência, ela bombeou um excesso de água ao chão e fez um enorme buraco de lama. Passaram-se alguns dias antes que ele pudesse verificar todos os seus moinhos. Quando pôde fazer isto, descobriu que uma das suas ovelhas havia caído naquele buraco de lama. Havia sinais que demonstravam quão arduamente a ovelha havia lutado para sair, porém fracassara. Ela havia se esforçado para livrar-se, porém morreu na tentativa. O fazendeiro então disse simplesmente: isto nos mostra de fato a diferença entre uma ovelha e um porco, não é? A verdade espiritual desta historinha é claramente afirmada em Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, ainda não resististes até o ponto de derramardes o vosso sangue. Este versículo está falando sobre o nosso compromisso para com a retidão. É a motivação básica em nossa vida de não pecarmos, não importa qual seja o custo. Sim, podemos cair ou fracassar, mas não temos que permanecer no pecado ou na condenação, a dor da culpa. 1 João 1,9 nos diz firmemente que sempre podemos confessar o nosso pecado. Por causa de Jesus, Deus então nos perdoa e nos purifica de toda quebra de integridade. Ele também nos restaura a alegria da nossa salvação e nos dá um espírito disposto a ser forte em seu espírito. Salmos 51:11-12. C. Ser equilibrado com relação ao pecado. 4 vezes Paulo nos exorta a ficarmos firmes no Senhor em Efésios 6:10-14. Satanás sabe que será impossível para nós ficarmos de pé e firmes se formos desequilibrados espiritualmente. Portanto, ele sempre tenta nos levar a um extremo ou outro. Ele tenta fazer com que adotemos uma atitude superficial sobre o pecado, ou nos coloca sob condenação e culpa, tentando fazer com que deixemos de seguir a Jesus. Não negligencie o pecado. Por outro lado, ele gostaria de induzir-nos a usar a graça de Deus como uma desculpa para o nosso pecado. O Senhor compreende que não sou perfeito, e tenho a certeza de que Ele deixa passar as minhas falhas e fracassos. O Senhor realmente compreende, mas é exatamente por esta razão que Ele não deixa passar o pecado. O pecado tem que ser punido e a penalidade tem que ser paga. Você quer saber o que Deus pensa sobre o pecado? Olhe para o Calvário. Ele diz o quanto Deus detesta a injustiça. Tudo o que aconteceu a Jesus quando ele foi crucificado mostra o quanto Deus estava zangado sobre o pecado. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Por quê? Nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:3-6.
Jesus absorveu toda a ira de Deus contra o pecado por nós que cremos nele. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Não devemos tratar o pecado com superficialidade. Veja o preço que Jesus pagou para nos salvar do pecado. Queremos então rebaixar o valor de sua morte, vivendo de maneira que o ofenda? Não ousemos desculpar os nossos pecados. Devemos confessá-los e receber o perdão por todas as iniquidades. 2. Não viva em condenação. Por outro lado, o diabo gostaria que nos sentíssemos sempre num estado de condenação, dor de culpa. Ele até tentaria fazer com que chegássemos a ponto de duvidarmos da nossa salvação. Ele não pode nos impedir de entrarmos no céu, porém ele tenta fazer com que a viagem seja tão dolorosa quanto possível. Algumas pessoas vivem sob uma nuvem constante de culpa e condenação. Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6-8, que a nossa vida no Espírito pode nos levar a um lindo equilíbrio. Somos salvos pela graça e não pelas obras. Não há nada que possamos adicionar à nossa fé em Cristo. Quando Cristo clamou na cruz está consumado, estava consumado de fato. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Livres para vivermos como devemos. Isto não significa que possamos pecar sem medo de nos machucarmos, ou de machucarmos os outros. O perdão não significa uma liberdade para vivermos como quisermos. O perdão é a liberdade para vivermos como deveríamos. Deus não somente quer nos libertar da penalidade do pecado, mas também do poder do pecado. A penalidade do pecado precisa ser paga antes que o poder do pecado possa ser quebrado. E isto foi o que Jesus fez na cruz. Ele pagou a penalidade por nós. Alguém disse que o pecado é sempre uma possibilidade, porém nunca uma necessidade. Em outras palavras, podemos pecar, mas não temos que pecar. Devido a Satanás e à nossa antiga natureza, o pecado é sempre possível. Porém, devido a Jesus e à nossa nova natureza, não é necessário. Maior é o que está em vós, ou seja, Jesus, do que aquele que está no mundo, ou seja, Satanás. 1 João 4:4. Está gostando de nossos conteúdos? Então inscreva-se em nosso canal, Lendo no Escuro, e ative o sininho para receber as notificações.